pessoal, beleza? Tranquilão, galera do surf, show. Olha só, a gente vai tratar agora de um tema fundamental, que é revoluções industriais, tá? Nós vamos ter 4 revoluções industriais e a gente vai tratar isso nessa videoaula, show? A primeira acontece na Inglaterra, né? É o estopim da Revolução Industrial. A gente tem que saber que a intenção da Revolução Industrial, antes de qualquer coisa, antes de qualquer transformação no espaço, é alavancar a produção e o consumo, tá? Alavancando a tal ponto que essa produção e esse consumo cheguem ao status de consumo de massa, beleza? Então, a gente vai ter algumas inserções de tecnologia. A indústria que começa, que é o grande laboratório da Revolução Industrial, é a indústria têxtil, indústria de tecidos, certo? É uma indústria tradicional na Inglaterra, existiam algumas produções já pré-existentes da Revolução, tá? Então a gente começa por esse modelo de produção, por esse tipo de produção. A gente tem que entender que antes da Revolução Industrial era o artesanato, a gente tinha uma produção artesanal. Não é o artesanato de hoje que ganhou o status de o brilho que tem hoje. Era um artesanato por falta de tecnologias, por falta de opção. Então, assim, a produção muito lenta, a produção individual, né? As tecelagens eram nas casas dos produtores, né? Se vendia esse tecido para quem comprasse. Não existia muito a propaganda, então era uma coisa meio se arrastando. Nesse sentido, tinha-se a necessidade de se alavancar essa produção para lá na frente você alavancar o consumo. No meio de campo, entre uma coisa e outra, entre produção e consumo, a gente tem já o começo, bem resquício de propaganda, tá? Então, deixa de ser artesanato, tá? Esse artesanato não deixa de existir, mas a gente vai ter uma minimização desse artesanato e passa-se a ter a maquinofatura, ou seja, a máquina entrando nesse processo. Nesse sentido, vamos ter então a inserção do tear mecânico, tá? Esse tear mecânico, essa maquinofatura, tem como fonte de energia o carvão mineral, tá? Quando o carvão mineral entra na indústria, quando o carvão mineral entra nesse processo de fabricação, a gente tem as máquinas a vapor. Então, assim, era bem característico nas cidades industriais da Inglaterra, Londres, Manchester, mais à frente e tal, era comum a gente ter uma poluição alta, porque as fábricas soltavam o vapor do carvão mineral sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de pudor, né? Então foi o primeiro registro de poluição atmosférica do mundo, tá? Nesse sentido, nós vamos ter a inserção um pouco mais à frente, lá no final do século XVIII, início do XIX, a inserção da locomotiva, que ajuda a acelerar a transformação do espaço geográfico, né? A locomotiva começa a ligar os lugares. Primeiro, ela tenta ligar o lugar da fonte de matéria-prima, né? da retirada de matéria-prima à indústria. Tá? Lembrando que nessa época, a teoria da localização industrial era fundamental. A fábrica tinha que estar próxima, ao mesmo tempo, da matéria-prima e próxima ao mercado consumidor, né? O transporte ainda era muito escasso, muito ruim. Então a locomotiva foi o primeiro passo para se integrar os espaços, né? Nesse sentido, também o campo passa por uma mecanização sem precedentes. Por quê? Porque a indústria naquele momento, mesmo com a maquinofatura, ela precisa ainda de muita mão de obra, né? Então, a galera do campo, com a mecanização do campo, para alimentar essa mão de obra urbana, vamos dizer assim, né? Essa galera começa a ser substituída. O trabalho era manual, passa a ser um trabalho um pouco mais mecanizado, um trabalho com mais ferramentas, né? Então essa galera sai do campo e vai em direção a trabalhar na cidade. Nesse momento, nesse contexto, a única fonte de emprego real e possível era na indústria, tá? Era o maior empregador,
né? Empregado em larga escala, mesmo com a mecanização. Então, assim, a gente tem talvez uma das mais importantes formas do êxodo rural, que é a saída do homem do campo, das famílias do campo, para o espaço urbano. Outro fato que é importante mencionar nesse sentido é a forma de trabalho. É um trabalho esgarçante, é um trabalho muito desgastante, né? A gente tinha jornadas de 16 horas por dia de trabalho, em média, e o salário era muito baixo. Com isso, a gente vai ter, então, a inserção de famílias inteiras na linha de montagem, inclusive crianças. Por quê? O pouco multiplicado por 5, 6, 8 pessoas se tornava pouco ainda, mas pelo menos dava para alimentar um pouco melhor, né? Menos pior, vamos dizer, se existe esse termo, né? Esse termo é correto, menos pior essa família, tá? Alguns autores vão trabalhar com o termo de salário de batata, né? Que o salário dá para comprar algumas batatas, só para a gente ter uma noção, tá? Nesse sentido, o ferro também entra nesse contexto como fonte de matéria-prima. Talvez não do produto final, mas pelo menos do maquinário dessa indústria, tá? Então a gente vai ter nesse sentido, lá para o século XIX, o começo da luta de classes entre burgueses, que eram os donos da produção, os donos das fábricas, indústrias, e os proletários, tá? Que eram os empregados, justamente pelas condições de trabalho, não se contradizia, não é nem pelo lucro só que o dono da fábrica tinha, tá? Mas também principalmente pelas condições de trabalho. Nesse sentido, nós vamos ter também o conceito de mais-valia, né? O conceito de mais-valia, ele quer dizer o seguinte: vamos supor, você trabalha 16 horas produzindo tênis. É um exemplo, né? Você produz nessas 16 horas, sei lá, 50 tênis. E o teu salário continua o mesmo. Se você aumentar a produção para 100 tênis, você continua ganhando a mesma coisa. Então seria uma forma meio injusta de remunerar o trabalhador, né? Hoje a gente tem contratos por produção, né? Mas naquela época você ganhava muito pouco e a pressão por produção, a pressão por mais produtividade era muito grande. Então os funcionários produziam cada vez mais e ganhavam a mesma coisa, tá? Então o conceito de mais-valia quer dizer isso. Você aumenta a tua produção e continua ganhando a mesma coisa. Na segunda revolução industrial, que já pega a segunda metade, né, do século XIX, essas datas que a gente está colocando, só para pontuar, tá? Elas são uma categorização histórica. Isso não quer dizer que vai ser na mesma data em todos os países, tá? Então, assim, cada país vai ter a sua introdução, o seu desenvolvimento. Esse movimento industrial ele não vai ser igual e homogêneo por todos os países, tá? Então é bom a gente pontuar isso. Que pode cair na questão lá te perguntando isso, então é bom, né, a gente ter isso bem pontuado. Então, acontece da segunda metade do século XIX até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Aí já pega mais a Europa Ocidental, as principais potências da época, Alemanha, Itália, né? Estados Unidos e Japão. Então se transcende as fronteiras geográficas, as barreiras geográficas da Europa, né? Isso vai para a América do Norte, para os Estados Unidos e para o Japão na Ásia. Então assim, são dois polos bastante diferentes, tá certo? Tem como fonte de energia o petróleo e o gás natural. A eletricidade entra em dois espaços, vamos dizer assim, né, diferentes. Na indústria e um pouco mais à frente na casa dos mais abastados, dos mais ricos, né? O aço meio que substitui o ferro, tá? Qual é a diferença entre aço e ferro? O ferro, ele é processado, ele é derretido do minério de ferro, ele só é derretido e colocado em barras, e da forma que o cara quiser. O aço, ele já tem a inserção do alumínio, então fica uma liga mais forte, mais resistente e mais maleável, vamos dizer assim. Então o aço ele entra para meio que substituir o ferro. Não quer dizer que o ferro pare de ser usado. O ferro é usado até hoje em diversas finalidades,
tá? Só que o aço também entra nesse contexto, tá certo? A gente passa a ter uma produção em massa, a gente passa a ter uma produção e um consumo em massa. Então a mentalidade da indústria, a mentalidade da sociedade, onde essas revoluções aconteceram na realidade, se modificam, tá? Você passa a querer ter uma sociedade consumista, tá certo? Não se contenta mais em ter uma sociedade que consome de modo meio que normal o produto industrial, tá? Então se passa a ter uma indústria que molda de verdade o espaço geográfico, né? Se aqui o espaço urbano já é desenvolvido, aqui o espaço urbano passa a ser gigante. Então a gente passa a ter as grandes cidades, tá certo? Outra coisa, uma curiosidade bastante interessante da segunda revolução industrial é o surgimento da ideia do 1º de maio. Isso acontece lá em 1884, através de uma grande manifestação de trabalhadores em Chicago, onde a gente tem algumas mortes, né, pela polícia local. Essa polícia acusa 4 anarquistas por esses assassinatos, né? Um se suicida na cadeia, 3 são posteriormente liberados, mas essa ideia de luta de classes que surge e ganha corpo, né? Ela surge aqui e ganha corpo na segunda, né? E passa a ter a ideia do 1º de maio, que é comemorada no mundo inteiro. Nos Estados Unidos a gente vai ter esse 1º de maio lá em setembro, mas de qualquer forma a ideia e a valorização do trabalhador passa muito por esse 1º de maio, né? Alguns direitos que o trabalhador passa a ter o mundo inteiro pelo seu trabalho vem dessa ideia, vem a partir dessa luta de classes. Então assim, hoje a gente critica muito alguns como é que eu vou dizer, alguns preceitos disso, né? A gente critica muito a greve, né? Porém foi a partir dessa luta, a partir muitas vezes desse conflito sangrento, que a gente tem os direitos que nós temos hoje. Carteira de trabalho, carteira assinada, 13º, férias remuneradas, né? Lembrando que as condições de trabalho nessa época eram muito ruins, tá certo? É isso. E agora a gente vai falar da terceira revolução industrial, tá? Calma, eu sei que é muita informação, é muita coisa, mas você vai poder ver esse vídeo 300 milhões de vezes, tá? É até que bom que veja mesmo, então tá bom. Ela começa os primeiros registros pós Segunda Guerra Mundial, tá? Ela vai começar a ganhar corpo depois da década de 50. Então assim, a gente vai ter os mesmos países basicamente que foram lá na segunda, tá? Só que com novas inserções de tecnologia. Vamos entender o contexto. A gente teve, nesse meio tempo da segunda revolução industrial, 2 guerras mundiais, tá? Duas guerras mundiais e a queda da Bolsa de Nova York em 29, né? Então nesse momento a gente tem uma reconstrução da geopolítica mundial. A gente tem que ter uma reconstrução das principais potências. As cabeças que pensavam o mundo, né, pensavam e agiam o mundo, estão arrasadas. Europa, Japão, né, os Estados Unidos meio que mais ou menos, mas ainda com muito dinheiro. Então precisava se repensar o espaço geográfico mundial. As relações comerciais, as relações produtivas, o consumo mundial, né? Então assim, a terceira revolução industrial, ela surge nesse contexto, ela surge nesse pensamento de reformulação. Então, a quem se recorre para isso? Né? A quem se pensa para isso? A ciência. Então, a partir desse momento, a ciência ela toma um enfoque, uma luz muito importante, né? Como assim, Alex? A ciência ela vai cuidar do modo produtivo, do modo de marketing, como pensam as pessoas, né? E no modo de consumo, tá certo? Então a gente vai ter de 1945, 50 até os anos 2000, talvez o maior aporte de tecnologias da história da humanidade,
né? A gente não vai desprezar o que foi feito lá atrás. Mas as tecnologias que foram sendo implementadas, elas tinham um espaço de tempo considerável, né? Nesse momento, a gente tem 50 anos que revolucionaram não só a indústria, né? Mas revolucionou o modo de vida das pessoas. Né? A telefonia chegando com força, a informática chegando com força, as telecomunicações ganhando um corpo, né? Muito importante, invariável, né? O mundo inteiro engloba essas tecnologias, mesmo que não fizesse parte do sistema industrial. Os países queriam ter essas tecnologias, mesmo os mais pobres, né? Tanto é que até no Brasil a gente tem a inserção da televisão, né? O fortalecimento do rádio, né? Posteriormente a gente vai ter a telefonia chegando com muita força no país, tá? E as outras tecnologias vêm vindo que a gente nem percebe, quando a gente vê já é a rotina da gente. Então o que acontece? Eu botei aqui alguns temas que talvez modifiquem e melhorem a vida da gente. As biotecnologias, por exemplo, nós vamos ter essas biotecnologias, se a gente for dividir essa palavra no meio, fica tecnologia biológica, né? São voltadas para o ser humano, tá? Posteriormente estendida até outros animais. Vamos dar um exemplo prático? As próteses, né? O pessoal sempre sofreu aí com dor no joelho, com amputação, com dor de coluna, né? Então assim, as próprias técnicas de massagem, de fisioterapia, de prótese para amputado, né? Isso tudo e muito mais são nas biotecnologias. Isso traz para a gente uma realidade de descredenciar a sentença de morte ou de invalidez. Há 30, 40 anos atrás, se perder, por exemplo, uma perna, um braço, era sentença de invalidez. Hoje não. Hoje, se perder uma perna, um braço, é tão ruim quanto, beleza. Mas você tem a possibilidade, né, através até de programas governamentais, não só no Brasil, mas mundo afora, de colocar uma prótese, de ter uma vida mais digna, mais produtiva, né? Então, assim, as biotecnologias, elas vieram para melhorar o tratamento aí de câncer, de AIDS, das grandes mazelas do mundo. As biotecnologias têm como resolver. A ciência, ela pesquisa isso, vive dessas pesquisas, tá? A robótica, ela veio para trazer para o mundo uma praticidade cada vez maior, uma diminuição de ruídos de tempo. Se há 30 anos atrás, para você fazer um depósito, você tinha que ir na boca do caixa, esperar. Hoje, você vai numa caixa eletrônica, falta quase beijar a caixa eletrônica, já ela faz tudo para você, né? O poder da digital, por exemplo. Hoje você faz uma transferência para o outro lado do mundo com o poder da digital na tela do seu telefone, tá? As telecomunicações é um caso específico e muito amplo. Não existiria esse aporte de tecnologias ou a chegada dessas tecnologias para o povo sem as telecomunicações, tá? As telecomunicações vão ser responsáveis por um conceito, por um tema importante e que a gente vai tratar numa videoaula específica, que é a globalização, tá? A gente tem a globalização de tudo. O que seria a globalização em termos simples? A gente vai depois decodificar melhor isso. Mas seria a levada de todos os temas para o globo. Hoje você fala com um cara lá do Japão em tempo real. Há 30, 40 anos atrás você precisava escrever uma carta, botar essa carta no correio, essa carta chega do outro lado do mundo, não sei lá quanto tempo, ser respondida, enfim, levava aí pelo menos um mês aí para esse processo todo acontecer. Então até a própria emoção da carta, né? Para quem é mais saudosista aí, a emoção da carta era o esperar, né? Hoje, a geração de hoje não tolera esperar nada. Porque você manda uma mensagem para uma pessoa que está a quilômetros de distância de você e essa mensagem chega praticamente, claro, se você pagar a tua internet, chega na mesma hora, né? Então,
a gente vai ter nesses 50 anos aí uma mudança, uma modificação das relações sociais, né? Foi aquilo que eu acabei de falar agora. É tudo mais rápido. Você pega um avião, em poucas horas você está na Europa. No século XX, no início do século XX, você demorava 3, 4 meses de navio, né? Tinha gente que, sei lá, fazia inferno dentro do navio, fazia de tudo no navio, porque era muito tedioso, era muito demorado as coisas. Hoje é tudo mais rápido, tá certo? Então a terceira revolução industrial, ela veio para modificar as relações produtivas e no final das contas mudou mais do que isso, mudou também as relações sociais. Hoje é tudo muito mais rápido, acontece tudo de forma quase que instantânea, beleza? Agora a gente vai falar um pouco da quarta revolução industrial, tá? É o momento que a gente está vivendo, tá? Surgimento da geração X, Y, Z, W, tá? Dessa geração que não tem paciência para nada, tá? Acha que tudo é tecnologia. Peraí também, não é assim também não. Mas o que acontece? A gente vai ter o que a gente chama de indústria 4.0, tá? Essa indústria 4.0, ela é uma indústria que caminha para ser uma indústria totalmente automatizada. O que isso quer dizer? Com o mínimo de mão de obra possível, tá? O robô mandando na relação, na produção industrial, tá? Não só na produção industrial, no cotidiano do mundo inteiro, tá certo? Hoje a gente vai ter o que a gente chama também das startups, né? Que são empresas que vão criar aplicativos para tudo que se imagina. Hoje, se você entrar lá na sua loja de aplicativos, você encontra aplicativo para qualquer tema, para qualquer gerenciamento, tá? Tem aplicativo lá até de lembrar de a gente beber água. Olha a que ponto chegamos. Mas é a realidade que a gente está vivendo agora, tá? Então, o que acontece? Essas tecnologias smart gerenciam a vida da gente. A gente entrega o gerenciamento da vida da gente para a tecnologia, para a internet, para o smartphone, para o computador, né? Hoje a fila da lotérica é um animal a ser extinto, tá? Então assim, não agora, mas daqui a 10, 15 anos as filas vão ser coisa do passado, como o telefone de disco, por exemplo, tá? Que na minha infância, na minha adolescência era normal, hoje ninguém tem em casa, tá certo? Uma tecnologia que já foi, né? Então assim, a indústria 4.0 traz pra gente um aprofundamento das mudanças das relações sociais, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje a gente terceiriza as ordens na vida da gente, tá? A questão da educação, a tecnologia na educação, a tecnologia na produção, a tecnologia nos serviços, né? Antigamente, para você pedir uma pizza, você tinha que ligar, né? Praticamente você perdia muito tempo nesse sentido. Hoje, você com 2 cliques, você pede uma pizza em casa, pede uma refeição, né? A praticidade é o nome dessa geração. A praticidade é o nome da quarta revolução industrial. Então, o que puder ser feito para que a praticidade seja aplicada, seja empregada, né, vai ser feito. Independentemente do que se pense. Ah, eu não gosto, não quero. Não tem essa mais. Tá? Até as gerações mais antigas, olha só o que eu vou dizer, mais antigas, né? Mas aquela geração da galera que está com 60, 50, 70 anos, essa geração, ela está entrando também nesse processo. Então, assim, é comum nos dias de hoje a gente ver crianças e adolescentes ensinando seus avós a mexerem na tecnologia, né? Muitas vezes até em casos engraçados que a gente vê por aí, né? Quem é que não tem um caso engraçado nisso? Todo mundo, tá certo? Pede-se um pouco de paciência muitas vezes, mas é necessário, tá? Então assim, a gente vai ter também uma parada chamada impressão 3D, tá? Que talvez seja visto por muita gente como desnecessário, mas muitas vezes se torna fundamental.
por exemplo, na confecção de próteses. Tá? Uma prótese normal, industrial, ela custa muitas vezes 10, 20, 30 mil reais. E com a impressão 3D, essa prótese, esse custo dessa prótese cai para 2, 3 mil reais. Então, muitas vezes, 10% do valor total daquela prótese tradicional. Isso se torna legal, maneiro, porque você reduz custo e você democratiza, né, o acesso à saúde, por exemplo. Certo? Então, assim, existe hoje alguns lugares que até se utilizam dessa impressão 3D, né, que é fora do papel, que cria-se um objeto, né? Na impressão 2D normal da impressora, você imprime ali o desenho, a foto, o texto. Nessa impressão 3D, você cria um objeto de fato. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir lá essa caneta de quadro, eu posso imprimir e utilizar. Ela vai acontecer nos países anteriores, que a gente citou, das outras revoluções, e entra nesse contexto Singapura, Suécia, Finlândia, Noruega, Islândia e Israel, tá? Que já tem uma industrialização de ponta, tá? E que exporta essa tecnologia, tá certo? Então, assim, a tecnologia, por exemplo, de um remédio novo, tá? Você vai ter esse remédio novo normalmente feito nesses países europeus, americanos, Japão, tá? E essa venda de patentes para os países que ainda não têm essa tecnologia de ponta, tá? O Brasil ainda meio que patina nesse quesito, mas está tentando se inserir, tá certo? Talvez não tenha se inserido de uma forma mais completa devido à crise que a gente vive aí há algum tempo, crise econômica, né? Mas caminha para isso, tá? Esses dias a gente publicou no Facebook, até da página, no meu Facebook pessoal, algumas imagens de satélite lançados pela Índia, né? Foi incrível esse vídeo, porque é um país em desenvolvimento, mais ou menos no nível do Brasil, e que lançou um satélite que vai poder gravar a Terra, vai poder provar que a Terra não é plana, tá? Mais uma vez, vamos dizer, a Terra não é plana, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, foi incrível pelo fato de um país em desenvolvimento poder lançar esse tipo de tecnologia. Aí você fala assim, pô, legal, mas essa tecnologia, ela não, na Índia, ela não surge do nada. A Índia tem um histórico de produzir telecomunicação, satélite, ela tem um setor de pesquisa muito interessante, né? Aprendido muitas vezes em produzir essas tecnologias como terceirizado para países como os europeus, por exemplo, né? Mais endinheirados. Ela aprende a tratar esse assunto e leva para frente e lança os seus satélites. Isso é muito legal, tá? Então, assim, a quarta revolução industrial, a gente coloca aqui como anos 2000, né? Porque ainda não acabou. Não tem previsão de acabar. É uma revolução industrial diferente das outras. Se na terceira revolução industrial a gente teve 50 anos de glória, aqui na quarta revolução industrial nós ainda estamos começando esses anos de glória, tá? E as tecnologias que você tem hoje na sua mão, né, o seu telefone, o seu computador, o seu tablet, as grandes inovações que você vive, né, que a gente não tem mais produtos, a gente vive os produtos. Talvez essa seja a grande diferença das revoluções anteriores, tá? Porque hoje ninguém mais vive sem celular, ninguém mais vive sem notebook, sem internet. O cara que tá sem internet, parece que o cara tá doente, né? Parece que tá sem um item do corpo, né? Então essa falta de tecnologia para algumas pessoas, por alguns instantes, por alguns momentos, ou porque está sem crédito, ou porque a internet caiu, né? A gente já tem uma mudança de humor quando isso acontece, tá certo? A gente vive tanto tecnologia que existem alguns estudos nos últimos anos que associam a dependência do telefone, da internet, ao consumo de drogas, né? Não é que o cara vai ser um drogado, não é isso, mas o nível de dependência está equiparado, tá certo, gente? Então, assim, não se esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seu like lá pra gente, e tamo junto, até a próxima aí. Valeu mesmo, hein? Obrigado.